Capítulo 10. Vai perder a sua governanta amanhã, anunciou o diretor Brannigan à esposa. Suelle Brannigan levantou os olhos, com uma expressão de surpresa. Por quê? Judy é muito boa com Amy. Sei disso, mas acontece que a sentença dela acabou. Será solta pela manhã. Os dois tomavam o café da manhã no confortável chalé, que eram dos privilégios do cargo de Brannigan. Outros benefícios incluíam uma cozinheira, uma arrumadeira, um motorista e uma governanta para a filha Amy, que tinha quase 5 anos. Todas as criadas eram presas de confiança. Quando Suelle Brannigan ali chegara, 5 anos antes, estava nervosa, com a perspectiva de viver na área de uma penitenciária e ainda mais apreensiva por ter a casa cheia de criadas que eram criminosas condenadas. Como sabe que elas não nos roubarão e não nos cortarão a garganta no meio da noite? Perguntara Suellen. Se fizerem isso, prometera Brannigan, serão devidamente punidas. Ele persuadira a esposa sem chegar a convencê-la plenamente. Mas ficara constatado que os temores de Suellen eram infundados. As presas de confiança estavam ansiosas em causar uma boa impressão e reduzir sua pena ao máximo possível, por isso se mostravam conscienciosas. Logo agora que eu começava a me sentir tranquila com a ideia de deixar Amy aos cuidados de Judy, queixou-se a Sra. Brannigan. Ela gostava de Judy e lhe queria bem, mas não desejava que ela fosse embora. Quem podia saber que tipo de mulher seria a próxima governanta de Amy? Havia tantas histórias de horror sobre as coisas terríveis que estranhas faziam com crianças. Já tem em mente alguém em particular para substituir Judy, George? O diretor pensara bastante a esse respeito. Havia uma dúzia de presas de confiança, em condições de assumir o encargo de cuidar de sua filha. Mas ele não conseguia tirar Tracy Whitney do pensamento. Havia alguma coisa no caso dela que ele achava profundamente perturbador. Era um criminologista profissional há 15 anos e se orgulhava de incluir, entre suas qualidades, a capacidade de avaliar prisioneiras. Algumas das condenadas aos seus cuidados eram criminosas empedernidas. Outras se achavam na prisão por terem cometido crimes de paixão ou sucumbido a uma tentação momentânea. Mas Brannigan tinha a impressão de que Tracy Whitney não pertencia a qualquer categoria. Ele não fora influenciado por seus protestos de inocência, pois esse era o procedimento normal de todas as condenadas. O que o perturbava era o conhecimento das pessoas e haviam conspirado para enviar Tracy Whitney à prisão. O diretor fora designado por uma comissão cívica de Nova Orleans, liderada pelo governador do estado. Embora ele se recusasse firmemente a qualquer envolvimento em política, sabia quem eram todos os participantes do caso. Joe Romano era da máfia, um subordinado de Anthony Orsatti. Perry Pope, o advogado que defendera Tracy Whitney, estava na folha de pagamento da máfia. O mesmo acontecendo com o juiz Henry Lawrence. Não podia haver a menor dúvida de que havia algo estranho na condenação de Tracy Whitney. E agora Brannigan tomou finalmente uma decisão, declarando à esposa: "Tenho sim, estou pensando numa certa pessoa." Havia uma alcova na cozinha da prisão, com uma pequena mesa de tampo de fórmica e 4 cadeiras, o único lugar em que era possível se ter um mínimo de privacidade. Ernestine Little Shep e Tracy estavam sentadas ali tomando café durante o intervalo de descanso de 10 minutos. "Acho que está na hora de você me contar por que toda a pressa de sair daqui", sugeriu Ernestine. Tracy hesitou por um instante. Podia confiar em Ernestine? Mas não tinha opção. Há algumas pessoas que fizeram coisas à minha família e a mim.
Tenho que sair daqui para fazê-las pagar. É mesmo? E o que essas pessoas fizeram? As palavras de Tracy saíram lentamente, cada palavra uma pontada de angústia. Eles mataram minha mãe. Quem são eles? Não creio que os nomes signifiquem alguma coisa para você. Joe Romano, Perry Pope, um juiz chamado Henry Lawrence, Anthony Orsatti. Ernestine fitava fixamente com a boca escancarada. Santo Deus, está querendo me gozar, garota? Tracy ficou surpresa. Já ouviu falar deles? Se já ouvi, mas quem não ouviu falar deles? Nada acontece em Nova Orleans se Orsatti ou Romano não permitirem. Não pode se meter com eles, vão explodir você como fumaça, apagá-la por completo. Tracy disse sem qualquer inflexão na voz. Já me apagaram. Ernestine olhou ao redor, a fim de certificar-se que ninguém podia ouvi-las. Você está louca, ou então é a mulher mais estúpida que conheci. Como pode falar assim sobre os intocáveis? Ela sacudiu a cabeça. Esqueça esses homens e depressa. Não posso, tenho que sair daqui. Isso é possível? Ernestine manteve-se em silêncio por um longo tempo e finalmente murmurou: conversaremos no pátio. Elas estavam no pátio, num canto, isoladas. Já houve 12 fugas aqui, disse Ernestine. 2 das prisioneiras foram baleadas e mortas. As outras 10 foram apanhadas e trazidas de volta. Tracy não fez qualquer comentário e Ernestine continuou. A torre é guarnecida 24 horas por dia por guardas armados de metralhadoras. Eles são uns filhos da... Se alguém escapa, isso lhes custa um emprego. Por isso não pensam 2 vezes no momento de matá-la. Há arame farpado em torno de toda a prisão. Se você conseguir passar pelo arame farpado e pelas metralhadoras, eles ainda têm cachorros que podem farejar o peido de um mosquito. Há um quartel da Guarda Nacional a poucos quilômetros daqui. Quando uma prisioneira escapa, eles mandam helicópteros armados e com holofotes. Ninguém se importa se a trazem de volta viva ou morta, garota. Acham que morta é melhor. Desencoraja qualquer outra que esteja com planos. Mas as pessoas ainda tentam, insistiu Tracy, obstinadamente. As que conseguiram escapar tiveram ajuda do exterior, amigos que contrabandearam armas, dinheiro e roupas. Tinham carros de fuga à sua espera. Ernestine fez uma pausa a fim de aumentar o efeito. E ainda assim elas foram recapturadas. Não vão me recapturar, garantiu Tracy. Uma inspetora se aproximava e gritou para Tracy. O diretor Brannigan quer falar com você. Depressa. Precisamos de alguém para cuidar de nossa filha pequena, disse Brannigan. É um trabalho voluntário. Você não precisa aceitar se não quiser. Alguém para cuidar de nossa filha pequena. A mente de Tracy estava em disparada. Isso poderia facilitar a sua fuga. Trabalhando na casa do diretor, poderia provavelmente aprender muito mais sobre a organização da prisão. Eu gostaria de ficar com o trabalho, murmurou Tracy. O diretor Brannigan ficou satisfeito. Tinha o sentimento estranho e irracional de que devia alguma coisa àquela mulher. Ótimo. O salário é de 60 cents por hora. O dinheiro será depositado numa conta em seu nome no final de cada mês. As prisioneiras não tinham permissão de manipular dinheiro e tudo o que ganhavam lhes era entregue no momento em que saíam da prisão. Não estarei aqui no final do mês, pensou Tracy, mas em voz alta ela disse, será ótimo. Pode começar pela manhã. A inspetora-chefe lhe dará instruções detalhadas. Obrigada, senhor diretor. George Brannigan fitou Tracy e sentiu-se tentado a acrescentar mais alguma coisa. Não tinha muita certeza do que era, mas limitou-se a murmurar. Isso é tudo.
Quando Tracy lhe transmitiu a notícia, Ernestine comentou pensativa: isso significa que vão convertê-la numa presa de confiança. Saberá como a prisão funciona e isso pode tornar a fuga um pouco mais fácil. Como posso fazer? Perguntou Tracy. Tem 3 opções e todas são arriscadas. A primeira é uma fuga furtiva. Usa goma de mascar uma noite para prender as trancas de sua cela e das portas do corredor. Sai para o pátio, joga um cobertor sobre o arame farpado, pula para o lado de fora e começa a correr. Com cachorros e helicópteros em seu encalço. Tracy podia sentir as balas das armas, dos guardas a lhe dilacerarem a carne. Ela estremeceu. Quais são os outros meios? A segunda opção é uma fuga na marra. Você usa uma arma e leva um refém. Se a pegarem, vai levar um duque para a quina. Ela viu a expressão de perplexidade no rosto de Tracy e explicou. É o aumento de sua sentença em 2 a 5 anos. E qual é o terceiro meio? Um passeio. É para as presas de confiança em serviços especiais. Assim que você se descobre fora dos muros, garota começa a andar e não para mais. Tracy pensou a esse respeito. Sem dinheiro, sem um carro, sem um lugar para se esconder, não teria muita chance. Eles descobririam a fuga na primeira chamada e partiriam à minha procura. Ernestine suspirou. Não há plano de fuga perfeito, garota. É por isso que ninguém jamais conseguiu escapar para sempre deste lugar. Pois eu escaparei, jurou Tracy. Eu escaparei. A manhã em que Tracy foi levada para a casa do diretor Brannigan, assinalou o seu 5º mês como prisioneira. Ela estava nervosa com a perspectiva de encontrar a esposa e a filha do diretor, pois queria o cargo desesperadamente. Seria a sua chave para a liberdade. Tracy entrou na cozinha grande e agradável, sentou, pôde sentir a gota de suor aflorar na axila e escorrer. Uma mulher num chambre rosa claro apareceu na porta, dizendo, bom dia. Bom dia. A mulher fez menção de sentar. Mudou de ideia e continuou de pé. Suelle Brannigan era uma loura de rosto simpático, 30 e poucos anos, um comportamento vago e distraído. Era esguia e nervosa. Nunca sabia direito como tratar as presas que a serviam como criadas. Deveria se mostrar amistosa ou tratá-las friamente como prisioneiras. Suellen ainda não se acostumara à ideia de viver no meio de viciadas em drogas, sequestradoras e assassinas. Sou a senhora Brannigan. Amy tem quase 5 anos e você sabe como as crianças são ativas nesta idade. Infelizmente, ela precisa ser vigiada durante todo o tempo. Ela fez uma pausa, olhando para a mão esquerda de Tracy. Não havia aliança ali, mas também isso nada significava atualmente. Particularmente com as classes inferiores, pensou Suellen. Ela perguntou delicadamente, você tem filhos? Tracy pensou no filho que não chegara a nascer. Não. Entendo. Suellen sentia-se confusa com aquela mulher. Não era absolutamente o que imaginara. Havia algo nela quase elegante. Vou buscar Amy. Ela deixou apressadamente a cozinha. Tracy olhou ao redor. Era um chalé relativamente grande, bem arrumado e atraentemente decorado. Pareceu-lhe que já se haviam passado muitos anos desde que entrara pela última vez na casa de alguma pessoa. Isso tudo era parte do outro mundo, um mundo exterior. Suellen voltou, puxando uma garotinha pela mão. Amy, esta é... Devia chamar uma prisioneira pelo primeiro nome ou pelo sobrenome. Ela ficou no meio termo. Esta é Tracy Whitney. Oi, disse Amy. Ela era esguia como a mãe. Tinha os mesmos olhos castanhos claros, fundos e inteligentes. Não era uma criança bonita, mas irradiava uma cordialidade tão franca que chegava a ser comovente. Não deixarei que ela me comova, jurou Tracy. Você vai ser minha nova babá? Ajudarei sua mãe a cuidar de você. Sabia que Jude saiu sob livramento condicional.
Você também vai embora sob livramento condicional? Não, pensou Tracy. Ficarei aqui por um longo tempo, Amy. Isso é ótimo, disse Suelen jovialmente. Ela ficou ruborizada em constrangimento, mordeu o lábio, isto é... Pôs-se a andar nervosamente pela cozinha, explicando os deveres de Tracy. Fará as refeições com Amy, pode preparar o café da manhã para ela e passar a manhã a brincar. A cozinheira fará o almoço aqui. Depois de comer, Amy sempre tira um cochilo. À tarde, ela gosta de passear pelo terreno da fazenda. Não acha que é bom para uma criança ver as coisas crescendo? Acho sim. A fazenda ficava no outro lado do conjunto principal da prisão. Tinha legumes e árvores frutíferas, cultivados por reclusas de confiança. Havia um enorme lago artificial usado para a irrigação, cercado por um muro de pedra. Os 5 dias subsequentes foram quase que uma vida nova para Tracy. Em circunstâncias diferentes, ela teria desfrutado o fato de se afastar dos muros sombrios, da prisão, poder andar livremente pela fazenda, respirar o ar puro dos campos. Mas tudo o que podia pensar agora era em sua fuga. Quando não estava trabalhando com Amy, ela tinha de retornar à prisão. À noite era sempre trancafiada em sua cela, mas durante o dia tinha a ilusão de liberdade. Depois do café da manhã na cozinha da prisão, ela ia para o chalé do diretor e preparava a primeira refeição de Amy. Tracy aprendera com Charles muita coisa sobre cozinhar e sentia-se tentada pela variedade de alimentos na despensa do diretor. Mas Amy preferia uma refeição simples de mingau de aveia ou cereais com frutas. Depois, Tracy brincava com a menina ou lia para ela. Sem pensar, Tracy pôs-se a ensinar Amy as brincadeiras que aprendera com a mãe. Amy adorava marionetes. Tracy tentou lhe fazer uma cópia do cordeiro de Shari Lewis, com uma meia velha do diretor, mas acabou saindo uma coisa intermediária entre uma raposa e um pato. Acho que está muito bonito, comentou Amy lealmente. Tracy fazia a marionete falar com sotaques diferentes, francês, italiano, alemão, e o que Amy mais adorava, a cadência mexicana de Paulita. Tracy contemplava o prazer no rosto da criança e pensava, não me deixarei envolver. Ela é apenas um meio para eu sair daqui. Depois do cochilo de Amy, à tarde, as duas faziam longos passeios. Tracy sempre dava um jeito para que percorresse áreas da prisão que ainda não conhecia. Observava cuidadosamente cada entrada e saída e como as torres de guarda eram guarnecidas. Registrava as mudanças de turno. Logo ficou patente que nenhum dos planos de fuga que discutira com Ernestine poderia dar certo. Alguém já tentou escapar escondendo-se num dos caminhões de entrega que trazem coisas para a prisão? Já vi caminhões de leite, de alimentos. Esqueça, disse Ernestine taxativamente. Cada veículo que entra e sai do portão é revistado. Uma manhã, quando fazia sua primeira refeição, Amy disse, eu amo você, Tracy. Quer ser minha mãe? As palavras provocaram uma pontada de angústia em Tracy. Uma mãe já é suficiente, não precisa de duas. Preciso sim. O pai de minha amiga Sally Ann casou de novo e ela tem agora 2 mães. Você não é Sally Ann, disse Tracy bruscamente. Acabe logo de comer. E me fitava com uma expressão magoada. Não estou mais com fome. Está bem, vou ler para você. Quando começou a ler, Tracy sentiu a mãozinha de Amy na sua. Posso sentar no seu colo? Não. Dê toda a sua atenção à sua própria família, pensou Tracy. Você não pertence a mim, nada pertence a mim. Os dias tranquilos, longe da rotina da prisão, de certa forma, tornavam as noites piores. Tracy detestava voltar à cela, detestava ser enjaulada como um animal.
Ainda era incapaz de se acostumar aos gritos que partiam das celas próximas na escuridão indiferente. Rangia os dentes até que as mandíbulas doíam. Uma noite de cada vez, ela prometia a si mesma. Posso suportar uma noite de cada vez. Ela dormia pouco, pois sua mente estava ocupada em planejar. O primeiro passo era fugir, o segundo era cuidar de Joe Romano, Perry Pope, juiz Henry Lawrence e Anthony Orsatti. O terceiro era Charles, mas esse era angustiante demais até para pensar a esse respeito. Cuidarei disso quando chegar o momento, ela dizia a si mesma. Começava a se tornar impossível ficar longe do caminho de Big Bertha. Tracy tinha certeza de que a enorme sueca a espionava. Se Tracy ia para o salão de recreação, Big Bertha aparecia poucos minutos depois. Quando Tracy saía para o pátio, Big Bertha lá se mostrava um momento mais tarde. Houve um dia em que Big Bertha se aproximou de Tracy e disse: "Está linda hoje, Litban. Mal posso esperar o momento em que estaremos juntas." "Fique longe de mim", advertiu Tracy. A amazona sorriu. "Ou o quê? Sua negra está saindo e eu estou dando um jeito para que você seja transferida para minha cela." Tracy fitou-a nos olhos. Big Bertha assentiu. "Posso fazer isso, meu bem. Acredite em mim." O tempo de Tracy estava se esgotando. Ela tinha de fugir antes que Ernestine fosse solta. O passeio predileto de Amy era através da campina, onde havia um arco-íris de flores silvestres. O vasto lago artificial ficava próximo, cercado por um muro baixo de concreto, caindo por uma boa distância para a água profunda. "Vamos nadar?" suplicou Amy. "Por favor, Tracy, podemos nadar?" "Não é para nadar", disse Tracy. "Usam a água para a irrigação." A visão do lago frio, de aparência assustadora, fazia Tracy sentir calafrios. O pai carregando-a para o mar nos ombros, quando ela gritava, o pai dizia: "Não seja criança, Tracy", largando-a na água fria. E quando a água se fechava sobre a sua cabeça, ela entrava em pânico e começava a sufocar. Foi um choque quando a notícia chegou, embora Tracy já a esperasse. "Sairei daqui dentro de uma semana, a contar do sábado", informou Ernestine. As palavras provocaram um calafrio em Tracy. Não falaria a Ernestine sobre a conversa com Big Bertha. Ernestine não estaria ali para ajudá-la. Big Bertha provavelmente teria influência suficiente para que Tracy fosse transferida para a sua cela. O único jeito de Tracy evitar era falar com o diretor, mas ela sabia que se fizesse isso poderia se considerar morta. Cada presa se viraria contra ela. Você tem de lutar, poder ou pular o muro, pois ela pularia o muro. Tracy e Ernestine repassaram as possibilidades de fuga. Nenhuma delas era satisfatória. "Você não tem carro e não tem ninguém lá fora para ajudá-la. Certamente será apanhada e ficará então numa situação ainda pior. É melhor esfriar e terminar sua sentença." Mas Tracy sabia que não haveria tempo para isso. Não com Big Bertha atrás dela. O simples pensamento de que a gigante sueca tensionava fazer com ela deixava-a fisicamente doente. Foi na manhã de sábado, 7 dias antes da soltura de Ernestine, Suelle Brannigan levara Amy para passar o fim de semana em Nova Orleans. E Tracy trabalhava na cozinha da prisão. "Como vai o trabalho de babá?" perguntou Ernestine. "Muito bem. Já vi a garotinha, ela parece sensacional." "É sim." O tom de Tracy era de indiferença. "Terei o maior prazer em sair daqui e vou lhe dizer uma coisa: nunca mais voltarei para este lugar." "Se houver alguma coisa que ou eu podemos fazer por você lá fora..." "Olha a passagem", gritou uma voz de homem.
Tracy virou-se. Um homem empurrava um imenso carrinho de mão, empilhado até o alto com uniformes e outras roupas sujas. Tracy observou perplexa enquanto ele se encaminhava para a saída. O que eu estava dizendo é que se Ai e eu podemos fazer alguma coisa por você, sabe como é mandar coisas para você ou... Ernie, o que um caminhão de lavanderia está fazendo aqui? A prisão dispõe de sua própria lavanderia. É para os guardas. Ernestine soltou uma risada. Eles costumam mandar os uniformes para a lavanderia da prisão, mas todos os botões acabavam arrancados. As mangas se despregavam, bilhetes obscenos eram costurados por dentro, camisas encolhiam, tudo se rasgava, misteriosamente. Não é uma pena? Agora os guardas mandam as suas coisas para uma lavanderia de fora. Ernestine tornou a rir, na sua imitação de Butterfly McQueen, mas Tracy não prestava mais atenção.